Abre comigo lá, Efésios capítulo 3. Eu quero falar com os irmãos, o tema da mensagem de hoje é qual é a dimensão do amor de Deus. Qual é a dimensão do amor de Deus para nós? E nós vamos entender acerca deste amor nessa noite. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Nós acabamos de vir de um encontro de casais, né? Nós estamos um pouco cansados, mas fortalecidos, amém? 3 dias intenso, né? Muito fogo e muita revelação, muita unção, foi muito forte. O encontro de casais em Foz do Iguaçu. Nós acabamos de chegar agora à tarde, tardezinha, e viemos direto para o culto. Só deu tempo de tomar um banho. Mas eu profetizo em nome de Jesus que nós vamos fazer um encontro aqui em Cascavel, para os casais também num hotel chique, amém, irmãos? E nós vamos fazer também um encontro forte assim para todo mundo aqui participar, em nome de Jesus, amém, irmãos? Quantos creem nisso? Dá uma glória a Deus aí. Amém? Eu já profetizo aqui que não são casados, vai casar até lá, amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 3, verso 14, diz assim: por causa disso eu me ponho de joelho perante ao meu Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. É colaborar, é transmitir força, com o poder pelo seu Espírito, no homem interior, no seu Espírito, no seu homem interior, trazer a revelação para nós, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Aqui esse corações aqui é no Espírito, para que Cristo habite pela fé no teu espírito, uma revelação, para que haja revelação dentro de você, para que você creia nessa revelação. Você, quando fala coração na Bíblia, eu falei semana passada isso aqui, quando fala coração na Bíblia, pode ser ou a alma ou o espírito. Aí você tem que ver o contexto do que está falando. Aqui nesse caso aqui do coração, ele está falando no espírito, o Espírito de Deus no espírito do homem, amém, irmãos? Para que Cristo habite pela fé nos corações do homem, a fim de, estando arraigados abundantemente e fundados em amor. Agora vê o 18. Podendo perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade deste amor. O Espírito de Deus, olha para mim, o Espírito de Deus, ele vai revelar no nosso espírito esse amor, um amor tão profundo, tão grande, né? Largo, comprido, uma altura muito imensa, profundidade, como diz a palavra, ele vai se manifestar em nós com este amor. E qual é este amor? Então por isso é que nós não pregamos mais lei. Nós não pregamos lei mais, a lei. Nós pregamos graça, porque nós vivemos pela fé, amém ou não amém, irmãos? Se você não aprender a viver pela fé, querido, você está fora do propósito de Deus. Você está fora do propósito de Deus. Você tem que ser uma pessoa de fé, você tem que ter fé para tudo, amém ou não amém, irmãos? É fé, crê em todas as coisas, crê na palavra de Deus, crê nos ministros, crê na palavra que o teu pastor tem lançado sobre a sua vida. Muitas pessoas vêm pedir oração para o pastor, não é? Mas não crê numa palavra, não crê numa palavra profética, não acredita, ela não recebe nada. Porque quando eu oro, não sou eu que oro, é o Senhor que ora através da minha vida. Amém ou não amém, irmãos? Quando eu declaro uma palavra, é o Senhor declarando uma palavra sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Mas se você não crê isso, se você não crê nisso, é simplesmente uma palavra.
Então nós temos que parar de viver dessa forma, de não crer, mas crer, acreditar. Quando você vem orar, quando você ora com o seu irmão, creia na palavra que o teu irmão tem profetizado sobre a sua vida. Acredite naquilo que está falando. Acredite que você é próspero e abençoado, que você mora numa terra que emana leite e mel, que as plantas dos seus pés estão pisando numa terra que o Senhor te deu por herança, para que você prospere. Mas se você não crê nisso, como que você vai prosperar? Como que as coisas vão acontecer na sua vida? Você precisa crer. E tudo parte deste amor. Este amor que se revela. Amém, irmãos? Presta atenção comigo. Este amor que se revela no nosso espírito. É um amor que se revela em nós. Amém, irmãos? Qual é a largura desse amor? A largura desse amor, anota para você ver, irmãos. Anota aí. A largura desse amor que acomoda todos os coxos, os aleijados, os doentes, os aflitos, os cansados, oprimidos. Este é o grande amor de Deus que se revela nos braços. A largura deste amor. É isso que está dizendo a palavra. Qual é a largura do amor? É o que acolhe todas essas pessoas. Acolhe essas pessoas. Então, este amor se revela dentro de você para acolher essas pessoas. E o que nós fizemos? O que nós muitas vezes fazemos? Nós separamos. Nós não temos um amor comportamental, um amor ágape, aquele que o Senhor nos ensinou. Amém ou não amém? O que é o amor ágape? Tem pessoas novas aqui, vou falar novamente. Amor ágape é um amor comportamental, é um amor sem rejeição, um amor sem querer fazer arrependimento. Eu não posso amar alguém e julgá-lo. Eu vejo alguém na rua e vou julgar aquela pessoa. Não vou cumprimentar aquele pobre, aquele mendigo, aquela pessoa, aquela prostituta, porque ela é diferente de mim. Não, irmãos. Talvez ela seja uma hebreia, como eu e você. Amém ou não amém? Talvez ela seja batizada, está desviada do caminho, ela é uma filha de Deus. Ou se não for, mas ela muitas vezes foi predestinada, é predestinada por Deus. O Senhor vai alcançar ela, vai salvar ela. E quando nós não amamos essas pessoas, irmãos, nós estamos separando, nós estamos julgando essas pessoas. Então o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor ágape, ele é um amor grande, que ele abraça todas essas pessoas. Ele não condena, ele não rejeita, ele não julga ninguém. É este amor, irmãos. Se você não pode ajudar aqueles que estão na rua, mas também não critique, não condene. Estão aprisionados em cadeias espirituais. Muitas vezes nós temos diferenças dentro da própria igreja. Irmãos que não conversam com irmãos porque tem diferença. Isso não pode haver dentro da igreja, irmãos. Nós temos que ter um amor comportamental. Como que é o amor comportamental? É um amor sem sentimento. Quem entendeu? O amor comportamental é um amor sem sentimento. Ou seja, eu não preciso, para mim amar o Lucas, o Lucas até olhou, eu não preciso ter um sentimento por ele. E ele faz um pastel bem gostoso, irmãos. Vou lá comer na casa dele. Para mim amar o Lucas, eu não preciso ter um sentimento, mas eu preciso ter um comportamento. Então eu tenho que tratá-lo bem, tenho que dar a paz do Senhor Jesus, temos que abraçar Ele e tudo e tal, temos que estar com Ele. O que você precisa? Orar com Ele. Mas eu
Eu estou dizendo um exemplo. Eu não tenho um sentimento, amém, Lucas? Eu amo você, você sabe. Eu não tenho um sentimento ainda pelo Lucas. Isso é um amor ágape. Mas o meu comportamento com ele é um comportamento de homem de Deus. É esse comportamento que você tem que ter com todos. Na igreja, na comunidade, no seu bairro. Você não tem que julgar ninguém. Entenda que você pode chegar numa pessoa. Senta aqui, querido. Eu amo você demais. Eu quero te dar um conselho para você. Você está errando nisso. E por isso que eu estou te falando isso. Amém ou amém? Quem está entendendo? Eu amo tanto você que eu quero te dar um conselho. Eu vejo que você está errando aqui, ali, lá. Avalie a sua vida, veja se você está certo ou está errado. É um amor comportamental. Mas não julgue aquela pessoa. Não aponte o dedo para ela, dizer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro. Você está errando isso, aquilo outro, porque isso, aquilo que eu começo a condenar a pessoa. Isso não é de Deus. Quem somos nós para condenar alguém? Quem somos nós para poder falar na vida, né? Dizendo, você presta, você não presta. Nem eu posso fazer isso, que sou um sacerdote, que tenho autoridade do Senhor. Romanos 13, versículo 1. Toda autoridade foi delegada, irmãos. Eu tenho autoridade no mundo espiritual, mas eu não posso. A Bíblia diz que não me dá o direito. Nenhum sacerdote pode te julgar. Somente Deus pode te julgar no final. Na volta de Cristo nós vamos, todos nós, a Bíblia diz, todos compareceremos diante dele no julgamento, trono de Cristo. Até lá, irmãos, ninguém pode nos julgar. Nem os anjos, nem os santos, ninguém, irmãos. Nenhum de nós podemos julgar um ao outro. Então nós temos que viver em paz, viver em amor, olhar para essas pessoas que não têm, como se elas tivessem, como se elas fossem igual a você, porque elas são igual a você, porque diante de Deus nós seremos todos iguais. Lá não haverá diferença, nem rico e nem pobre, seremos todos um só, todos iguais, amando uns aos outros, vivendo em comunhão. Amém, irmãos? Este é o amor que o Senhor preparou para que pudéssemos viver nesta revelação do Espírito. Qual que é o segundo? É o cumprimento deste amor. O cumprimento desse amor, irmãos, é o que alcança o filho pródigo e que atrai o desviado, aquele que está fora da igreja. É este cumprimento deste amor que ele vai buscar o desviado, que ele vai buscar o filho do pródigo, posicionando ele no caminho do Senhor, e revela o poder deste amor nele. É o cumprimento. Quantas pessoas aqui conhecem pessoas que estão desviadas do Senhor? Levanta a mão, irmãos, pode levantar. Quantas pessoas? Muita gente, praticamente quase todo mundo conhece. Mas por quê? Por que nós não vamos lá pregar, não vamos lá falar na vida dessa pessoa? Porque nós queremos muitas vezes chegar lá e dar pitaco, dar uma opinião, condenar. E é isso que você não pode fazer. Você não deve fazer, você deve ir lá, sentar, amar, entendeu? Falar com ele com amor e dizer, olha, você sabe que um dia você vai voltar. E você sabe que Deus ama você. E que você está num caminho afastado, mas o Senhor vai te trazer de volta. Quando você fala, ô irmão, você dá aquele toque. Ô irmão, você vai voltar. Você tem que voltar um dia. Não demora não, estamos com saudade. Você vai dando aquele toque, vai dando um toque. Quando você vê, o irmão está dentro. O irmão já está, voltou. Sabe por quê? Porque você vai plantando uma semente um dia, outra semente outro dia, outra semente outro dia de amor. Nenhum momento você o julgou. Então é este amor que vai resgatar, é o cumprimento deste amor que vai resgatar aquela pessoa que está longe, o desviado, o filho pródigo que abandonou tudo. Você sabe por que as pessoas abandonam o Evangelho? Eu tenho falado muito isso aqui. Sabe por que as pessoas abandonam a igreja? A grande maioria abandona porque eles aprendem a palavra logos, a letra, e não tem a revelação da palavra, então ele não tem mudança dentro dele.
Daí ele fala assim: eu já conheço esse texto, já conheço tudo da Bíblia, mas a minha vida continua a mesma coisa. É ou não é? É ou não é, irmãos? Continua a mesma coisa. Não mudou nada para mim. Não muda enquanto ele não tiver a revelação. Então, uma pessoa que conhece da palavra, tem o conhecimento, a tendência, e não tem a revelação, a tendência dela é se afastar de Cristo. Ela é um forte candidato a ser um desviado. É um forte candidato a ser um filho pródigo, de não querer mais. Porque eu estou tantos anos na igreja, a minha vida não muda. Porque eu estou tantos anos na igreja, as coisas estão acontecendo, acontece, parece que eu estou fazendo tudo errado. E quando eu estou no mundo, parece que as coisas vão. A impressão sua, querido. Deus te comprou por um preço, amém, irmãos? Preço de sangue. E não tem mais como você negar Ele. Você é dele. Esse corpo aí é dele. E se você não cumprir o propósito dele aqui, você vai cumprir lá, no milênio. Vai cumprir no milênio, aqui, no tempo do milênio. Só que entenda, o que você está passando na sua vida, ou que essas pessoas estão passando na vida delas, as provações, as dificuldades, tudo que elas estão passando, a tendência é aumentar cada vez mais o sofrimento. Sabe por quê? Sabe por que cada vez vai aumentar mais o sofrimento? Por causa do pecado. Porque todo pecado tem a sua... Olha, vocês estão afiados, hein? Todo pecado tem a sua... E se ele está fora do corpo de Cristo, ele não está congregando, ele vai cada vez mais pecando, cada vez mais vai se aprofundando no pecado, cada vez mais ele vai se entranhando nas coisas do pecado, fazendo as coisas erradas. Quando ele vê, ele está entranhado, ele está acabado, ele está destruído. Daí é o momento do filho pródigo. Quando ele come bolotas com os porcos, ele fala assim: ei, espera aí, na casa do meu pai, quando eu estava lá, eu tinha uma vida tão boa. É ou não é? Quantas histórias eu já ouvi isso? Quantas histórias de pessoas que falam: nossa, quando eu estava na igreja, a minha vida era assim, era assado. Eu saí da igreja, a minha vida, olha, perdi tudo, fiz isso, me separei, estou longe de tudo, agora eu estou fumando, estou bebendo, estou usando droga, não tenho mais nada, acabou tudo. É o filho pródigo. E aí o cumprimento deste amor que está dentro de você, você tem que usar ele para resgatar essa pessoa. Quem está entendendo? Amém, irmãos? E é amor, não é condenação. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? É amor. Olha para o teu irmão e fala: é amor, irmão. Qual é a altura deste amor que o Senhor revelou no nosso coração? Qual que é a altura dele? A altura é a altura do véu que se rasgou de cima a baixo. Amém, irmãos? E que nos separa, que nos separou, né, da lei. É a altura do véu que se rasgou de cima a baixo, que nos separava de Deus. Porque quando o véu se rasgou, olha para mim, irmãos, quando o véu se rasgou, não foi nós que entramos no Santo do Santo, foi Ele que entrou em nós. Amém ou amém, irmãos? Mas Ele entrou em você para quê? Para mudar a sua vida. Ele entrou em você para mudar a sua história, para você não ser mais a pessoa como você está sendo, mas você ser aperfeiçoado de glória em glória, glória em glória, glória em glória. Posso ouvir glória a Deus? Então essa é a altura. É uma altura aonde alcança, não é? Os cativos que estão no cativeiro. E é o mais alto céu, cuja altura Ele nos socorreu. Quando Jesus desceu, irmãos, Ele morreu, amém, irmãos? Na cruz, Ele desceu na mais altura para baixo da terra. Ele foi no Hades.
Jesus foi para o inferno, no Hades. E no meio do Hades, diga assim, no meio do Hades, havia um lugar chamado Seio de Abraão. No meio do Hades, havia um lugar chamado Seio de Abraão. Ali no Seio de Abraão, estava quem? Todos os santos. Porque ainda não existia o céu. Não existia o céu. Então, quando Jesus desceu para buscar os cativos, que estavam no cativeiro, no seio de Abraão, ele desceu lá e pregou para eles. Pregou para todos que estavam lá, por isso que ele levou 3 dias. Pregou, falou, e disse para onde que eles iriam. E que ele ia abrir a porta do céu, levando todos eles com ele. Mas antes de fazer todas essas coisas, eles teriam que passar 40 dias com ele, ainda para cumprir seu propósito. E Jesus ressuscitou no 3º dia, e com ele ressuscitou todos aqueles que estavam no cativeiro. Amém ou amém? Quem crê nisso? É loucura, né, irmãos? Todos ressuscitaram. Jesus ressuscitou. E todos os mortos que criam no Senhor ressuscitaram com ele. E eles voltaram para suas casas, a Bíblia diz, e visitavam os seus parentes, e pregavam do Evangelho. E quando Jesus foi assento ao céu, eles foram com ele. Que lindo, né, irmãos? É forte demais. Eu vou mostrar isso na Bíblia já para vocês. Guarda aí, segura aí. Só estou terminando aqui. Qual é a profundidade desse amor? A profundidade desse amor, esse é o último tópico. É que foi que Jesus percorreu, como eu disse, todo o Hades, para levar os santos, os justos do céu, que estavam guardados em Abraão, no seio de Abraão. E foi aquele que desceu, o mesmo que subiu e se manifestou. Amém, irmãos? Entre os homens, e o seu poder e a ressurreição dos santos. Abra comigo lá. Mateus capítulo 27, 51. Se você não sabe, marca esse texto aí. Que os mortos ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Pastor, os mortos ressuscitaram? Sim. Ressuscitaram os mortos. Pega essa revelação aí. Você tem que crer nisso, irmãos. Você precisa acreditar. Observe. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, do alto e abaixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, diga glória a Deus. E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Digam glória a Deus, irmãos. Fala alguma coisa, irmãos. Amém, irmãos? Ressuscitou ou não ressuscitou? Aleluia. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa, Jerusalém, irmãos, e apareceram a muitos. Em algumas interpretações da Bíblia, eles falam assim: e eles entraram na cidade, entraram em suas casas e apareceram para suas famílias. Amém, irmãos? Está escrito não? E por isso que muitos creram. E por isso que você tem que ter uma vida de fé. Você precisa crer no Senhor. O justo vive pela fé, irmãos. Você tem que entender que você tem que viver pela fé. Você não tem que viver por aquilo que você vê, mas viver por aquilo que você não vê. Para de ser carnal, irmãos. Para de olhar para a carne, para as coisas que estão acontecendo, mas olha para Cristo. Olha para a palavra dele. E os mortos ressuscitaram com Cristo. Os sepulcros se abriram. E eles voltaram para os seus lares. A Bíblia diz. Ressuscitaram. E durante 40 dias eles permaneceram na terra. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Diga glória a Deus. E por isso que muitos se converteram.
e era um eco só. A graça, a salvação é graça. O amor de Deus, Ele alcança o oprimido, alcança o abatido, Ele alcança, entendeu? O desviado, o drogado, a prostituta, Ele alcança. E eles falavam: vocês não estão entendendo. Sabe o fulano, ele ressuscitou, ele estava aqui com a gente ontem, estava aqui em casa. Quem está entendendo, irmãos? E ele está por aí. E aí o outro fala: eu também vi. Eu vi o cicrano, eu vi o Beltrano. Eu encontrei com o cicrano lá, que ressuscitou. Quem está entendendo? É importante você ter. Agora, o que tem que acontecer para você crer? Os mortos têm que ressuscitar de novo? O que tem que acontecer para você crer? Os mortos têm que ressuscitar de novo, irmãos? Não. Você precisa ter a revelação. Porque nesse período, o Espírito Santo não estava ainda dentro do homem, porque Cristo não tinha ido ainda ao Pai. Mas quando ele foi, ele falou assim: eu vou para a casa do Pai e enviarei o meu Paráclito, aquele que habitará em vós. Amém, irmãos? E aí sim, hoje, nós temos o privilégio, olha para mim, irmãos, você tem o privilégio de poder falar de Deus, e que Ele está dentro de você, e que você crê nele, e que não é uma ficção, não é uma leitura bíblica, não é uma leitura de um livro, é o que você crê. E eu digo mais para você: quanto mais você crê, mais poder de Deus você tem. Quanto mais você crê, mais você vai ter revelação, mais a sua vida vai ser transformada, mais bênção e santidade você vai ter, porque tudo é pela fé. Quem está entendendo? A palavra diz que nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Morrer para o mundo, irmãos, é ter a revelação do Espírito. Porque quando você tiver a revelação do Espírito, você não vai querer mais viver nas coisas do mundo, você vai querer viver nas coisas de Deus. Você não vai querer mais estar no mundo, você vai querer estar em Deus. E agora eu quero te contar uma coisa muito interessante, que quando você está em Deus, você tem tudo. Diga glória a Deus, porque tudo é dele. Ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não se preocupeis com o que comer, com o que vestir, querido. Eu estou em você, eu vou te dar. É eu que abro a tua porta. Sou eu que abro a porta para você sentar no primeiro lugar. Sou eu que te coloco no meio dos príncipes, dos reis. Sou eu que te levanto, eu que te enriqueço. Sou eu que me fiz pobre, vim como pobre e se fiz pobre, miserável, para que te enriquecesse. Deus fez isso por nós. Ele está em nós, o Espírito Santo está em nós. E essa é a profundidade da revelação. Você precisa crer nisso. E eu estou chamando, não eu, mas o Senhor chama através da minha vida você, para que nesses dias você venha entender, irmãos, viver uma palavra verdadeira. Você tem que orar ao Senhor e dizer, ler a Bíblia, meditar ela dia e noite, como diz a palavra. Mas não meditar logos, mas é meditar orando ao Senhor e falando: Senhor, revela a sua palavra em meu espírito. Faz em mim conforme a tua vontade. Que cada dia eu seja um homem santo, uma mulher santa. Que eu venha andar de acordo com a tua vontade. Para que eu possa viver e desfrutar do que o Senhor quer para mim. Amém, irmãos? A palavra diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Já nos abençoou. Nós somos abençoados, nós somos enriquecidos. Nós temos tudo, basta você crer. Pastor, mas é tão difícil crer. É tão difícil crer, é verdade. No tempo de Jesus também, há 2000 anos atrás, também era difícil. Era muito difícil crer. Mas eles criam pelos sinais. Amém, irmãos? Eles criam pelos sinais. E hoje nós cremos pelo Espírito de Deus. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de crer. Como, pastor? É você acreditar que Ele mora em você, que você é templo do Espírito Santo. Pastor, quantos aqui creem que foi salvo pela fé?
Quantos creem, irmão? Levanta a sua mão assim, dá uma glória. Eu creio que fui salvo pela fé. Amém, irmãos? Mas se você crê que você foi salvo pela fé, você não crê que Deus pode arrumar um dinheiro para pagar o seu aluguel no final do mês? Quem está aí? Você não crê que Deus pode arrumar um trabalho para você, um salário? Que Deus pode providenciar um dízimo, uma oferta, uma premissa para você trazer a Ele? Você não crê que Deus pode abrir uma porta para você imensa? Por quê? Não crê, mas crê na salvação. Crê na salvação, mas não crê nessas coisas. Sabe o que é isso? Condenação na sua mente. Para de se condenar, querido. Ele te ama demais, demais da conta. O amor dele é profundo, a largura é imensa, a profundidade da altura. Se fosse preciso buscar você no Hades, ele ia buscar. Agora não é preciso mais, porque quando você morre agora, você já vai direto para ele. Amém ou amém? Mas ele é assim. Ele amou tanto que ele foi no Hades buscar aqueles que eram dele. Ele trouxe todo mundo do Hades? Não, ele só trouxe aqueles que eram santos. Aqueles que já tinha, que estavam esperando ele, a vinda de Cristo. Amém, irmãos? Estavam lá, esperando ele vir, no Hades, no Seol, no meio do Hades. Havia um lugar lá, no seio de Abraão. Estavam lá, os santos, no seio de Abraão. Esperando, com fé. Ele vai chegar, daqui a pouco está aí. E chegou. Amém, irmãos? E eu quero dizer para você hoje, nessa noite, que ele chegou hoje na sua vida. Amém, irmãos? Ele chegou na sua vida hoje. Você que está hoje, que não está vivendo ainda, que você que não tem essa revelação, eu estou profetizando que você tem essa revelação no teu espírito, que ele chegou na sua vida hoje para mudar a sua história, que ele chegou aqui para fazer mudança, transformação, mas é porque você tem que entender e crer. Você não pode mais viver por aquilo que você está enxergando mais, irmãos. Chega, esse tempo de andar por sinais é do século 20. Nós estamos no século 21. E Jesus está voltando. Então, irmãos, a revelação já está sobre os santos. A igreja hoje de Cristo, a nossa igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, somos nós. Nós temos a revelação da palavra, nós temos a graça, nós temos o amor de Deus. Nós entendemos acerca da palavra a cada dia, a cada semana. O Senhor tem se revelado, o Senhor tem falado neste amor, nessa profundidade. É certo que tem muitos pastores que ainda não estão ainda nessa graça, têm pregado muita lei, mas nós estamos vivendo essa graça. E eu quero que você pense nisso. Tira toda a condenação da sua mente, tira toda a culpa da sua mente. Você é um homem velho, porque você viveu no passado, irmão, esquece tudo isso. O Senhor já pagou esse preço por você. E se você não ainda tem condenação, você acha que você tem que fazer alguma coisa para Ele te aceitar? Não, irmãos, não há nada que você faça para que Ele te ame mais. E não há nada que você faça para que Ele te ame menos. Ele te ama e pronto, acabou. Ele te salvou você. Ele te ama demais. E Ele quer ter com você. Ele quer ter, aquilo que Ele diz lá em Apocalipse capítulo 3. Eis que eu estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Detalhe, Ele vai trazer o quê? A comida. E qual que é a comida? Tenho falado muito disso. Tenho falado bastante aqui na igreja. Qual que é a comida, irmãos? A palavra de Deus. O alimento. Ele vai fazer o banquete, Ele vai te dar o alimento que você precisa. E é esse alimento que vai te prosperar, é esse alimento que vai te libertar, é esse alimento que vai trazer, vai mudar a sua história, é esse alimento que vai trazer mudança na sua vida, que vai trazer riqueza na sua vida, é esse alimento que vai mudar a sua história. Amém, irmãos? É isso que você tem que entender. Se você entender isso, você vai começar a desfrutar do favor de Deus, sabe? Entenda, irmãos. Você tem que acordar cedo e falar: Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, e trabalhar feliz. E hoje vai ser melhor que ontem, e amanhã vai ser melhor ainda. Acredite, seja positivo, creia,
Se você não crê, se você falar assim, eu estou tão desanimado com essa vida, estou tão para baixo, eu queria, não queria mais nada, queria desistir de tudo, o que você acha que você vai trazer para você? O que você está atraindo para você? Fracasso, desânimo, espírito de depressão, de derrota, de enfermidade. Está trazendo para você tudo isso. Não pode ser assim. Você tem que declarar. Provérbios 23, 7. Coloca lá para mim. Provérbios 23, 7, irmãos. Você é o que você pensa. Você é o que você come, você é o que você fala. Assim como você é, assim como a sua alma pensa, assim você é. A Bíblia diz, está lá. Se você acha que você é um derrotado, pronto, você é um derrotado. Amém ou não amém? Pastor, mas essa palavra é muito forte, creia nela. Porque você tem que sair daqui hoje profetizando que você é abençoado, amém, irmãos? E você tem que crer. Porque a partir do momento que você crê nisso, as coisas começam a mudar na sua vida. As coisas vão começar a transformar a sua vida. Sabe por quê? Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Nada. Que é tudo pela graça, é pela fé. Quem entendeu agora o que não precisa fazer nada? É só crer. É só declarar. Vamos lá. Porque como imaginou o seu coração, o seu espírito, assim ele é. Assim como imaginou a sua alma, assim como imaginou você, o seu eu, você acreditou, assim como você crê. Algumas traduções falam, você é, você pensa. O que você pensa de você hoje? O que você pensa de você? Amém. O que você está pensando aí no seu coração, no seu espírito? Pastor, estou pensando que eu sou um derrotado, que eu não presto, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Assim como você pensa, você é. Você tem que mudar essa. Muda a sua mente. Declare. Começa a declarar hoje o que você vai ser amanhã, o mês que vem, o outro mês. Creia nisso, acredite. E as coisas virão até você. Você vai começar a atrair essas coisas para você. Seja fiel com o Senhor. Ame Deus. Guarda os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz: se guardares todos os meus mandamentos, é para guardar, irmão, não é para cumprir. Para guardar, é proteger esses mandamentos. Tem ele no teu coração. Eu guardo, eu vivo eles. Não preciso fazer, não preciso me condenar. Se guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, cuidar de guardar esse mandamento que hoje eu te ordeno, todas as bênçãos correrão e te alcançarão. Isso é uma palavra que tem que estar como um rema dentro de você. Você tem que acreditar nisso. Tem que acreditar. Se você não acredita nisso, irmãos, mas acredita na salvação, vocês não acham que tem uma coisa errada? Pastor, eu acredito na salvação, que Cristo morreu no meu lugar para me enriquecer, para me abençoar, para fazer tudo, mas daí eu não sou abençoado. Você está acreditando mesmo? Você está acreditando mesmo? Eu não quero pôr a dúvida em você, eu quero despertar o Espírito Santo dentro de você, amém ou não? Não estou pondo dúvida dentro de você, eu só estou dizendo para você, creia no Senhor, e Ele vai salvar tu e tua casa, amém, irmãos? Ele vai salvar tu e tua casa. Deus muitas vezes, irmãos, Ele vai colocar você em lugares difíceis, como Ele colocou Paulo e Silas, para cumprir um propósito. A palavra do Senhor diz lá em Atos, que Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho e estavam indo para um templo para orar. Todo dia eles estavam indo para o templo orar no mesmo horário. E tinha uma menina
que ela adivinhava, e quando eles passavam, ela falava assim: olha aí os homens de Deus que pregam o evangelho. E ela gritava na rua, no meio do povo. E aí Paulo um dia falou assim: demônio, você que está nela, saia. E o espírito saiu daquela menina, e os donos daquela menina, que ela era uma escrava, perceberam que o espírito saiu dela e deu prejuízo, porque agora ela estava liberta. Os demônios saíram, demônio de adivinhação. E aí os donos daquela menina ordenaram prender Paulo e Silas. Irmãos, eles estavam indo para onde? Que eu falei no começo, eles estavam indo para onde? Para o templo orar, né? Eles estavam indo todo dia para o templo orar. Paulo e Silas estavam indo orar, louvar o Senhor, orar, estavam indo para o templo. E no caminho eles foram surpreendidos. E porque Paulo falou para o demônio sair daquela menina, eles foram presos e foram achibatados com varas, apanharam e foram presos, acorrentados. Mas eles não perderam o propósito. Na cadeia, à meia-noite, Paulo falou para Silas: Silas, onde é que nós estávamos indo mesmo? Paulo, nós estávamos indo orar no templo, porque Deus mandou nós orar todo dia. Nós estamos orando pela cidade, porque havia muita prostituição, muita coisa ruim, havia muitas coisas para se fazer naquele lugar. Eles estavam orando. Então, havia muita gente para salvar aquele lugar. Aí Paulo disse para Silas: mas nós estávamos indo lá para orar, e aconteceu tudo com a gente, isso com a gente, não foi? Foi. E agora? Nós vamos deixar de orar? E eles todos arrebentados, de tanto apanhar, acorrentado, preso, eles levantaram um clamor e começaram a adorar e orar. Amém, irmãos? Na cadeia. Todo mundo conhece esse texto. Amém, amém? E as grades, as correntes se soltaram. Os anjos entraram lá, soltaram eles, e abriram-se as portas das cadeias, estremeceu tudo. E aí de repente o carcereiro sai correndo, entra lá dentro e vê que as celas estavam todas abertas, e aquele monte de presos, escuro, não dava para enxergar. O carcereiro pega a espada e já ia se matar, tirar sua própria vida. Paulo falou: opa, para aí, não faça isso contigo, nós estamos todos aqui, ninguém foi embora. O carcereiro trêmulo, a palavra diz, trêmulo, se ajoelhou diante de Paulo, e Paulo pregou para ele o evangelho, e o homem levou ele para sua casa. O carcereiro levou Paulo para sua casa, e Silas, e chegou lá, curou lavou as suas feridas, a sua chibatada que ele tinha levado a noite inteira, durante o dia, tinha sido apanhado um monte. Passou ali um vinagre com água para curar a sua chibatada. E Paulo pregando para eles, ele disse assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O carcereiro falou para Paulo. E aí Paulo diz assim: você tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você precisa crer. Ele diz: eu creio, eu acredito no teu Deus. E assim Paulo o batizou, e batizou ele e toda a sua família. Posso dizer uma glória a Deus aí, irmãos? Posso ouvir uma glória a Deus aí, irmãos? Agora entenda, vem comigo, presta atenção. Por que Paulo, e por que Deus permitiu que Paulo passasse por isso? Para alcançar aqueles que estavam na cadeia, aonde ninguém podia ir lá, somente Paulo podia ir lá. Então Paulo e Silas podiam ir lá para alcançar aquela família, para alcançar aqueles presos. Certamente aqueles presos também, a palavra não diz, mas eu acredito que também se converteram. Amém, irmãos? Mas aquela família ali, a palavra relata. Então, quando Deus tem, irmãos, um propósito na sua vida, Ele vai te colocar no meio de pessoas
Ele vai te introduzir em lugares, mas não é para você ficar de braço cruzado. Não é para você chegar lá e ser diferente. É para você chegar lá e pregar o Evangelho. Lá você é um Pedro, você é um Paulo, você é um... Amém, amém? Você é um Tiago, você é um apóstolo, irmão. Lá você, no teu trabalho, na sua casa, no seu bairro, você é um representante de Cristo. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, amém, amém? Lá você, na sua casa, onde você estiver, você é um representante, um embaixador de Cristo, representando o reino de Deus. Agora você imagina, Deus te levantou para você ficar parado? Não. O amor de Deus que está dentro de você, que está no Espírito dele, dentro de você, dentro da sua alma, está o Espírito de Deus. E a palavra diz em Hebreus 4:12 que você precisa deixar quebrantar a sua alma, para que a espada de 2 gumes ela entre e separa ossos, juntas e medula, para que o Espírito de Deus entre. Amém? E possa haver uma mudança na sua vida, para que o Espírito de Deus que está dentro da sua alma saia para fora. Então precisa quebrantar, você precisa entender, você precisa falar: Senhor, faz esse rebuliço na minha vida mesmo. Você tem que chorar, tem que abrir o seu coração, igual Davi, abre o coração, irmão. Para de mentir para você mesmo. Acredite, você é um escolhido de Deus, amém, irmãos? Tira a condenação da sua vida. Para de pensar que você é condenado. Pastor, mas tal pastor pregou para mim, tal não sei o que, diz que é assim, aquilo outro, que eu tenho que fazer isso. Irmãos, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, projeta aí. Isaías 53, 4 e 5. Se você não crê nessa palavra, irmão, se você não crê nesse evangelho, nessa promessa de Deus, Isaías, 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, já estava o quê? Pregando a vinda do Messias, e que ele seria crucificado e levado as nossas maldições e enfermidades na cruz. 700 e poucos anos antes de Cristo, o profeta Isaías já estava profetizando, já estava falando que Jesus viria e levaria consigo as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos pecados. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? E por que você está cheio de condenação? Se encha de amor nessa noite, amém, irmãos? Se encha de amor, não se encha de condenação. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas condenações, as nossas doenças. Ele levou sobre si. E nós que reputamos por aflito. Volta lá de novo lá. O 4. Coloca no 4 lá. Reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vai lá. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Foi ou não foi, irmãos? Foi ou não foi? O nosso pecado não foi sobre ele? Foi ou não foi? O seu pecado já foi sobre ele. Quando você descer as águas, todos os seus pecados vão sobre ele. Todos. Pastor, tudo de uma vez, tudo. Aí ninguém mais pode chegar mais em você, Fábio, e falar assim: olha, o diabo ou qualquer pessoa, pensamento da tua mente, não pode falar para vocês, Fábio. Você não pode isso, porque não pode ter isso por causa disso, porque você fez isso lá, entendeu? Há 5 anos atrás você cometeu isso, você fez aquilo outro, porque não sei o que lá, porque não sei o que. Não. Entende? Você foi pago. Ele levou sobre si todo o pecado. Não há mais condenação, a não ser que você permita a condenação. Então ele levou sobre ele, porque ele diz assim, ó: o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. É para você ter aflição? É para você ter aflição, irmão? Sim ou não? É para você ter paz. Não é aflição. O castigo que nos traz a paz, foi sobre ele o castigo. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem entendeu agora a revelação dessa palavra? Quem entendeu? Amém ou não amém? Ficou, meu irmão. Tem que entender. A palavra tem que ser revelada dentro de você. Talvez você pode falar assim: pastor, mas eu já li isso aí 300 vezes e nunca entendi dessa forma. Agora eu entendi, é porque era para hoje. Amém, irmãos? Não é porque eu sou diferente, não é porque o pastor é... não, é porque Deus preparou este momento para você. E talvez você esteja sentado e ainda não recebeu. Talvez você não ainda teve a revelação. Mas se você tiver a revelação desse texto, conforme eu estou pregando aqui, pelo Espírito de Deus, falando na sua vida, creia, não há mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, põe lá. Não há mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Pastor, eu estou em Cristo, eu fui batizado, desci as águas, eu creio no Senhor, na salvação, creio que Ele morreu no meu lugar para pagar os meus pecados. Isso aí está em Cristo, então não tem condenação. Quem te condena? Satanás está te condenando na sua mente. Então repreende esse espírito e fala: saia, em nome de Jesus te ordeno, você não vai mais falar na minha mente. Eu sou um filho amado e em mim opera aquele que é maior. Declare, amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Glória a Deus. Chama o louvor para estar subindo e vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aqui eu termino a ministração com a salva de palmas, amém, irmãos? O Senhor, Ele te chamou para ser vencedor. Fala para o seu irmão assim, fala assim: o Senhor chamou você para ser vencedor. Amém? Para ser uma vencedora, para ser um filho amado. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Tremendo. Aleluia. Como Deus nos ama. Como Deus nos ama, irmãos. Você sabe, quando você tiver essa revelação dentro de você que Deus te ama, você vai andar em paz. Sabia? Tudo vai ser diferente na sua vida. E tudo é por revelação. Aí você vai sentir paz. Você vai sentir um amor imenso. Você vai querer retribuir esse amor com as pessoas que estão perto de você. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, querido. Oh, glória. Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. Ó Espírito Santo de Deus, nós te damos graças, Senhor Pai, por cada um dos teus filhos que aqui estão. E essa palavra, Senhor meu Deus, que foi ministrada nessa noite, este amor, a largura deste amor, a profundidade deste amor, o comprimento deste amor, Pai, tão imenso, que esse amor seja revelado dentro de nós, no nosso espírito, Pai. Transforma, Senhor meu Deus, nessa noite, esses corações aflitos, oprimidos, esses corações que estão abatidos, Senhor Pai. Traz revelação na vida dos teus filhos, e que através de cada um deles o Senhor possa, Senhor Pai, multiplicar, Senhor. E cada um, Senhor meu Deus, que está aqui, receba essa revelação em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar. Quem primeiro deu a Ele para ser restituído. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para
Emanuele, pode vir aqui, a mãe da Larissa. Não, nunca foi sobre nós. Larissa e Emanuele. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho